Olá, Eritro! Hoje iremos falar sobre sequestro esplênico, uma complicação muito comum na infância dos pacientes com doença falciforme. A doença falciforme é a doença monogênica mais comum no Brasil e pertence a um grupo de doenças que afeta a síntese de hemoglobina, sendo que pelo menos uma hemoglobina tem que ser a hemoglobina S. Existem alguns fenótipos, sendo que quando há uma homozigose em hemoglobina S, nós chamamos de anemia falciforme. Quando temos dupla heterozigose, sendo uma S associada com outra hemoglobina doente, a C, fenótipo SC, no Brasil raramente existe a SD, mas existem outros fenótipos, que é essa beta 0, que está associado à hemoglobina da talassemia, e a S beta mais, que tem um fenótipo bem indolente, diferente da beta 0, que junto com a anemia falciforme promove as doenças mais graves e com maior número de complicação. Hoje iremos falar do sequestro esplênico, que nada mais é que um aprisionamento das hemácias dentro do baço, causando uma esplenomegalia e uma queda abrupta da hemoglobina maior que 2 pontos. A maior incidência na criança até 5 anos, seja que a média de idade é 1,4 anos de idade. Bom, por que acima de 5 anos não acontecem muitos sequestros esplênicos? Porque, por várias crises oclusivas no baço, os doentes falciformes vão fazendo autoesplanectomia. Então, nos adultos ou em crianças mais velhas, quando ocorre um sequestro de hemácia, ele ocorre principalmente no fígado. E está relacionado à maior causa de mortalidade. Por quê? Porque leva um aprisionamento tão rápido que leva a um choque hipovolêmico se não for tratado imediatamente. Então, é considerado uma urgência clínica no atendimento do paciente falciforme. A fisiopatologia do sequestro esplênico não está completamente definida. Sabe-se que possui shunts intraesplênicos que ocorre esse aprisionamento dentro do baço. E como foi dito no slide anterior, nos adultos é incomum que ocorra no baço por causa da autoesplenectomia por diversos infartos causados por crise vasoclusiva. E o acometimento nos adultos é basicamente no fígado. O diagnóstico é clínico, então toda criança que chega ao pronto atendimento com palidez, taquicardia súbita, com aumento do volume abdominal esquerdo especialmente, tendo uma esplenomegalia com hipotensão e choque, deve-se pensar em sequestro esplênico. O laboratório, o hemograma, ele vai te mostrar essa queda da hemoglobina. É indicado o uso do reticulócito para fazer diagnóstico diferencial de crise aplásica. E uma outra coisa, infelizmente, algumas crianças podem ter uma dificuldade no exame físico e a gente precisar de ultrassom ou tomografia de abdômen para fazer diagnósticos diferenciais. E o tratamento? O tratamento é suporte. Essa criança tem que ser encaminhada para um pronto atendimento ou ser atendida de forma de urgência no pronto atendimento, e ela deve ser hidratada, com uma hidratação basal, e seguir com a transfusão de hemácias fenotipadas, se possível. A gente vai ter uma aula só de transfusão de hemácias fenotipadas, então não se preocupe que esse tema é extenso e merece uma aula separada. Essa transfusão ela deve ser cautelosa, com uma dose inferior à que normalmente prescrevemos para uma criança, que é de 10 a 15 ml por quilo. Devemos começar com 5 ml por quilo lentamente, com o objetivo de remobilizar essa hemácia sequestrada. Então, é como se fosse empurrar as hemácias que estão dentro do baço para a circulação. E essa hemoglobina não pode se elevar de forma rápida, porque se eu elevar essa hemoglobina de forma rápida, eu posso aumentar muito a viscosidade do sangue e fazer um AVC isquêmico. E o tratamento? Após a estabilização desse paciente, ele vai retornar ao baço do tamanho habitual, a hemácia vai remodelar e vai entrar na circulação. Essa criança deve ser encaminhada por um ambulatório de referência que foi definido lá na triagem neonatal,
e porque ele tem uma taxa de recorrência de até 50%, maior que 50% nos estudos brasileiros. E aí ele precisa de ser submetido a um tratamento definitivo, que o mais conceituado é a esplenectomia. Mas, devido à precariedade do SUS e a marcação de esplenectomia na rede pública é um pouco prejudicada e também tem um risco infeccioso, que aumenta com os germes capsulados, mas isso é bem conduzido nesses serviços porque as crianças até 5 anos usam PV oral e também fazem vacinação, pneumococo, meningococo, de uma forma já protocolar, tá? Mas com a rede pública tendo essa dificuldade de fazer esplenectomia, pode-se fazer transfusão crônica. A transfusão no paciente falciforme, ela é sempre muito eficaz, porque você oferta hemoglobina saudável, mas ela tem um preço alto, que é a aloimunização eritrocitária, ou seja, a formação de anticorpos. Essa população, os doentes falciformes, são a população de pessoas que conseguem adquirir anticorpos e muitas vezes múltiplos anticorpos ou anticorpos voltados para antígenos de baixa frequência, que realmente é complicado-se de manter uma transfusão crônica e recorrente desses pacientes. Então, resumindo, o sequestro esplênico é uma complicação, complicação grave da infância dos pacientes com doente falciforme, e os sinais clínicos de palidez, taquicardia e esplenomegalia súbita, ela deve ser amplamente difundida com os pais ou cuidadores dessa criança, com as enfermeiras que fazem triagem nas unidades de pronto atendimento e dos médicos plantonistas da pediatria e também dos clínicos para identificar e tratar essa criança. É uma complicação de resolução simples, mas em tratando de doença falciforme, a situação do sequestro esplênico não é simples e merece toda a atenção, porque está altamente relacionada a óbito se ela não for identificada e tratada como se deve. Obrigada.